Na investigação em uma cena de crime, muitas vezes a polícia consegue determinar com base nas evidências a sequência exata de eventos que levaram ao incidente. Porém, em alguns casos, as circunstâncias são tão estranhas que acabam por deixar a polícia desconcertada e confusa. Em uma tarde, um adolescente chamado Joshua Maddox foi para um passeio relaxante ao redor de seu bairro, em Woodland, no Colorado, nos Estados Unidos, mas ele nunca voltou para casa. 7 anos depois, um grupo de trabalhadores da construção civil encontrou evidências chocantes relacionadas ao caso, quando demoliram uma cabana antiga. Mas o que eles encontraram levantou mais perguntas do que respostas. Após o sumiço de Josh, seus pais contataram as autoridades locais, que exploraram a cidade inteira, incluindo os condados da redondeza, mas ninguém encontrou nenhuma pista do garoto. Nos 7 anos que se passaram, a família Maddox manteve-se esperançosa, até que um dia uma empresa de construção resolveu derrubar uma velha cabana localizada na cidade, não muito longe da casa dos Maddox. Os funcionários da empresa ficaram horrorizados quando encontraram dentro da chaminé da cabana os restos mortais de uma pessoa. Eles imediatamente entraram em contato com a polícia local. Após um exame minucioso, peritos forenses determinaram que o corpo pertencia a Josh. Ainda assim, a polícia ficou desconcertada com os detalhes em torno da descoberta mórbida. O corpo de Josh foi encontrado na posição fetal e ele estava nu da cintura para baixo, mas o médico legista que o examinou não encontrou sinais de trauma no corpo. Nenhuma das evidências fazia sentido. Considerando as circunstâncias, o legista determinou que a morte de Josh foi acidental e de causa desconhecida. Uma conclusão desanimadora para a família Maddox, que queria saber o que havia acontecido de fato com o filho. Desde pequeno, Josh era uma pessoa extrovertida e capaz de fazer amigos com facilidade. Ele gostava de escrever histórias e tocar música, especialmente em sua guitarra. Segundo os pais, ele sempre foi uma pessoa respeitosa e nunca esteve envolvido com coisas problemáticas. Isso tornou seu caso ainda mais perturbador. Mas o que poderia ter acontecido naquele fatídico dia de passeio? O irmão mais novo de Josh havia tirado a própria vida 2 anos antes de seu desaparecimento. Considerando este fato, a polícia sentiu que a tragédia poderia ter provocado uma mudança na personalidade do jovem. O suicídio recente de seu irmão pode ter pesado sobre sua consciência e, por isso, Josh decidiu sair e não voltar mais para casa. Mas, mesmo esse podendo ser um motivo, não explica muita coisa. Uma das maiores dúvidas da família estava relacionada à localização do corpo. A cabana estava muito perto da casa dos Maddox. Josh não foi encontrado a quilômetros de distância. Seu corpo estava literalmente a 2 quarteirões de distância de onde sua família vivia. Ela estava situada em uma propriedade chamada Thunderhead Ranch, que pertencia a um homem chamado Bert Bergstrom. Naquele local já haviam sido realizados uma série de atividades ilegais, incluindo jogos de azar e festas regadas a muito álcool. A propriedade acabou sendo vendida e a cabana ficou abandonada nos últimos 10 anos. Bergstrom chegou a revelar para a polícia que sentiu o cheiro de decomposição dentro da casa, mas acreditou que um animal havia morrido ali dentro e não se preocupou com isso. Embora a morte de Josh tenha sido julgada como um acidente, a última pessoa com quem ele foi visto antes de desaparecer era um homem chamado Andrew Newman. Andrew tinha tido problemas com a lei na maior parte de sua vida adulta e ele foi acusado de vários assassinatos depois que Josh desapareceu. Infelizmente, nenhuma evidência substancial o ligou à morte de Josh. Até os dias de hoje, a morte de Josh Maddox permanece um mistério. A família ainda insiste que os detetives procurem por pistas sobre como ele terminou dentro de uma chaminé. Infelizmente, o caso foi transferido para a jurisdição de um escritório forense.
o que determinou um acidente. O encerramento de um caso é muito importante quando se trata de casos como esse. As famílias só querem saber o que aconteceu com seus entes queridos e mesmo que a resposta seja trágica, pelo menos é algum tipo de resolução. O que você acha que aconteceu com Josh? As informações são de Boredom Therapy, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada!